Bom dia, meus amores. Como estão vocês? Como passaram aí o fim de semana? Passaram bem? Conta pra Pro aí no PV como é que foi o fim de semana de vocês. Vamos começar então aqui as nossas correções da sexta-feira das tarefas que eu mandei para vocês depois da aula de ciências e a aula de sociologia, tá bom? Então vamos lá para a ficha de sociologia, onde nós aprendemos aqui, ó, sobre o bullying. E aí tem a primeira questão, não é isso? Com base no texto anterior, defina o que é bullying. Então, bullying, resumindo, é um quadro de agressões contínuas, né? Coisas que se repetem, com características de perseguição do agressor contra a violência, contra a vítima. Segunda questão. As agressões geradas pelo bullying podem ser determinadas em diferentes tipos. Quais são eles? Olha só, verbal, física e psicológica. Cite exemplos de cada uma delas. Exemplo de agressões verbais, ó, xingamentos, acusações, apelidos feios. Agressões físicas, soco, pontapés, empurrões, tapas. A Pro esqueceu de passar o tracinho ali no T, tá vendo? Todos esses exemplos eu dei para vocês na nossa revisão. Lembra da nossa revisão? Pois é. E sobre a violência aqui, as agressões psicológicas, ameaça, crítica destrutiva, tudo aquilo que vem mexer com o psicológico da vítima. Terceira questão. Quais consequências o bullying traz para as vítimas? Olha só, baixa autoestima e baixa também do rendimento escolar, já que o bullying ele gira em torno ali do ambiente escolar, não é isso? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade e até mesmo, em último caso, o suicídio. Quarta questão, coloque V para verdadeira e F para falsa. A alternativa A é falsa, tá? Não é a vítima, é o agressor. Na letra B também é falsa, porque sim, algumas consequências podem levar até a morte, o suicídio. A letra C é verdadeira, né? Tudo isso aqui engloba as agressões causadas pelo bullying. Na letra D também é falsa, tá? Porque não é só agressão psicológica, tem agressão física, verbal. E na letra E também é verdadeira, né? Podem ser devastadoras. A vítima às vezes não consegue nem se recuperar. Em sua opinião, olha só, essa resposta aqui é pessoal, tá? Eu botei a minha aqui, já dei uma olhada na de vocês. E quem ainda não me mandou a tarefa, mande para mim com essa resposta sua, pessoal. Mas observe o que foi que eu coloquei aqui. Olha só, em sua opinião, o que pode causar o comportamento violento encontrado nos agressores? Podem ser problemas familiares ou até mesmo traumas que levam eles a uma série de revoltas, né? E essas revoltas acabam tornando eles pessoas violentas, então desenvolvem comportamentos violentos. Sexta questão. Visto que a prática de bullying são frequentemente realizadas por jovens e adolescentes, quais atitudes poderiam ser tomadas para minimizar os impactos dessa violência? Essa daqui também é pessoal. Mas no ponto de vista da Pro, olha só, poderiam ser criados aí mais programas de apoios, né, e estímulo ao bem, ressaltando sempre a injustiça que o bullying, né, ele vem trazendo. Como assim ressaltando a injustiça? Apresentando a visão do outro. A vítima deve conhecer ali, ó, como se fosse o agressor, e o agressor conhecer ali o lado também da vítima, um se entendendo, e aí ia chegar a um consenso e iriam perceber que está errado e que precisa parar. E também o que precisa ser feito? Diálogos entre pais e filhos, porque no meio familiar, né, é que também ajuda a formar um cidadão. Uma criança, ela é moldada, então quando ela é moldada com exemplos do bem, ela vai crescer naquele mesmo caminho. Sétima questão. Você já sofreu ou praticou alguma ação violenta relacionada ao bullying? Sim, qual? A Pro já sofreu, sim. Eu já sofri, olha só, aqui é pessoal também. Observe o que aconteceu comigo. Quando eu estava no primário, uma coleguinha minha, o nome dela era Érica, ela me perseguia e me chamava de cabelo duro. Então ela fazia o que comigo? Bullying. Isso eu me sentia muito mal. Observe atentamente a imagem e escreva um comentário que expresse a ação cometida nela e qual atitude pode ser tomada. O que está acontecendo nessa imagem é que um grupo de meninos está judiando do menino por ser obeso, né? Um grupo de estudantes. Isso aqui está acontecendo no meio escolar. O que poderia ser feito para evitar? Uma pessoa adulta ou até mesmo os pais deveriam conversar com os meninos e explicar que estão errados. Quando a gente conversa através do diálogo, nós conseguimos então, passar aquela informação. A criança ou ao jovem ou adolescente começa então a perceber o erro e tenta corrigi-lo. Nona questão.
se classifica como agressão verbal o quê? Gritos, xingamentos e apelidos, porque as outras entram outros tipos de agressão. E vamos aqui para o caderno de ciências. Primeira questão, olha só. A Terra possui uma estrutura baseada em camadas, né? Nós estudamos sobre isso na aula de sexta-feira. Quais são essas camadas? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Segunda questão, caracterize a litosfera e explique o que encontramos em sua parte externa. A litosfera é a camada sólida, né, da Terra, formada pela crosta terrestre e pela camada externa do manto. E na parte externa da litosfera nós encontramos as rochas e também o solo. Sobre a formação do solo, podemos dizer que ele é formado por pequenas partículas de minerais. As outras estão erradas. O que permite a existência da vida sobre o solo, né? E o que está abaixo dele? O que permite a existência da vida é a circulação de ar e de água que está presente no solo, que permite ali a existência da vida. E o que está abaixo dele é o subsolo. Quinta questão. O solo vem se formando há milhões de anos. Quais fatores influenciaram nessa formação? As mudanças de temperatura, a ação da chuva, a ação do vento, do calor, dos seres vivos e também a água dos rios e das ondas do mar. Então, tudo isso ali com o tempo foi ocasionando ali, e moldando o solo. Existem vários tipos de rocha, né? Os magmáticas, sedimentares e metamórficas. A gente vai explicar a origem de cada uma delas aqui. Na magmática, elas são originadas, né, do resfriamento do magma, de vulcões na superfície da Terra. O próprio nome já diz, magmáticas. Já as sedimentares são rochas originadas com o passar do tempo, através do acúmulo de materiais que foram erodidos de outras rochas, né? Foram ali misturados, foram retirados e misturados e que sofreram sedimentação. Já as metamórficas são formadas pela transformação de rochas magmáticas e sedimentares, ou seja, é uma mistura das duas anteriores, que se modificam com o tempo, apresentando uma forma diferente ou com novos minerais em sua composição. Sétima questão. Como ocorre o processo de erosão do solo? O processo de erosão é um processo natural que é provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre, pela ação das chuvas, dos ventos e da água dos rios e também de mares, entre outros fenômenos naturais. Quais os tipos de erosão? Pode ter erosão pluvial, né? Erosão fluvial, erosão eólica, erosão glacial, erosão química e erosão antrópica. Todos esses tipos aqui nós estudamos na nossa aula de sexta. Cite as causas e as consequências do processo de erosão. As causas é o quê? O próprio ciclo da natureza. Nós sabemos que a erosão ela também é um processo natural. Ela ocorre de acordo ali com o tempo, a natureza vem se transformando, né? Então, a ação da própria natureza causa a erosão. Mas há outros motivos também que levam a erosão a serem ali, ser ainda mais intensa, como o desmatamento, as queimadas e a urbanização, ou seja, a ação do ser humano. E como consequência dessa erosão, nós podemos ver aqui os deslizamentos, as enchentes, a morte de espécies da fauna e da flora, a redução da biodiversidade e a perda de nutrientes do solo. Tá vendo, meus amores? Tudo isso aqui a gente estudou na nossa aula. Essa daqui foi a nossa correção, tá bom? Agora a gente vai fazer o quê? Pular para a nossa aula de hoje, de segunda. Vamos lá? Beijo, meus amores.